Bem-vindos ao nosso programa Hashtag Nova Vida em Casa. Hoje, no nosso bate-papo teológico, um grande amigo meu, pastor Nilson Siqueira Dias, além de pastor, músico, missionário e atleta. Como é que você consegue conciliar tudo isso, meu amigo? Olá, pessoal, obrigado pela oportunidade. E são habilidades que Deus foi conferindo aí ao longo da vida e nós fomos somando na nossa carreira ministerial, né? Pastorado, missões, música, sou instrutor de karatê e de badminton também. Rapaz, de karatê? Ô, meu amigo, nós estamos com o papel trocado. Eu que tinha que ser instrutor de karatê. De 1995 a 2011, eu desenvolvi o projeto Karatê Leão de Judá, com evangelismo em São Paulo, Rio Grande do Sul e Bauru também. Poxa vida. Depois nós Meu amigo, adotamos... conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Nilson, né? Como já mencionado, eu nasci em 1973, aqui em São Paulo. Eu, com 5 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus, lendo a história, ou conhecendo a história de Samuel no templo em Siló e a consagração dele por sua mamãe Ana. Ali eu já tive também o chamado e o desejo de viver na casa do Senhor e ouvir a voz do Senhor me chamando para uma missão. Com 15 anos de idade, um dia depois da minha formatura no ensino fundamental, na época, a 8ª série, eu sofri um acidente de queimaduras com álcool e fogo no churrasco de comemoração da minha formatura. Atingiu 65% do meu corpo, fui para a UTI, Hospital e Maternidade São Luís, em Santo Amaro, São Paulo. Passei por 13 cirurgias e ali com 15 anos de idade foi a minha confirmação para o chamado pastoral. Ali nasceu, inclusive, o projeto Violão Vida. Saindo do hospital, eu comecei a me preparar para o ministério e no ano de 1998, com 25 anos, 10 anos depois, eu fui ordenado na Primeira Igreja Batista em Jardim Iva para assumir o pastorado da Primeira Igreja Batista em Ponte Rasa, onde nós pastoreamos por 4 anos. Ali também implantamos diversos projetos. Seguimos depois para o Rio Grande do Sul, onde desenvolvemos o Violão Vida, desenvolvemos o Karatê Leão de Judá, também com plantação de igreja. Regressamos para São Paulo e contribuímos com uma outra igreja na área de pequenos grupos e desenvolvimento de ministério evangelismo criativo. E recebemos um convite para a cidade de Bauru, onde nós estávamos até o ano de 2018 ali. Estivemos desenvolvendo um projeto por 11 anos. Em 2008, eu recebi o meu chamado missionário transcultural, quando eu iniciei as viagens missionárias para Cuba e Espanha. E em Bauru, Cuba e Espanha? Cuba e Espanha. Isso. E quando nós estivemos em Bauru, nós assumimos as chaves de um templo que estava fechado em um bairro da cidade de Bauru, uma igreja que foi dissolvida. E ali nós assumimos as chaves, a nossa família, esposa e filha, e empreendemos os projetos ali, iniciando com o projeto Violão Vida, que é ensino coletivo de violão para criar relacionamento com a sociedade. Eu sempre digo que o Violão Vida, ele cria arte, que é uma sigla, amizade, relacionamento, testemunho e evangelismo. Implantamos ali, exatamente, amizade, relacionamento, testemunho e evangelismo. E ali nós fomos formando diversas turmas do projeto Violão Vida. Foi nascendo a igreja, estudos bíblicos, implementamos o Karatê Leão de Judá, às terças e quintas-feiras, e logo em seguida, em 2011, implantamos o badminton. O projeto de badminton é um projeto de raquete com peteca, o mais veloz com raquetes que existe, uma modalidade olímpica. Foi a primeira quadra de badminton da cidade de Bauru instalada em 2011. 6 anos depois, nós já tínhamos uma equipe já preparada, apresentamos essa equipe para a Secretaria de Esportes e hoje é a equipe da cidade de Bauru que joga oficialmente pela cidade, já tem títulos, inclusive, já conquistaram alguns troféus e medalhas. Eu tive o privilégio de batizar e discipular todos eles e fui treinador deles, inclusive nos Jogos Abertos do Interior de 2017, na cidade de São Bernardo do Campo. Olha só, que bênção. Me conta um pouquinho essa experiência com o projeto Violão Vida. Muito bem. Violão Vida, ele nasceu, como disse, em 88. Ele tem 3 ações muito específicas. A primeira delas é voz, violão e palavra. Nós recebemos convites para poder estar adorando ao Senhor através da música e também ministrando a palavra.
Ali na cidade de Bauru, através de Voz, Violão e Palavra, eu estive na empresa Engemix Votorantim, na Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, escolas, que legal. hospitais também da cidade. Aqui em São Paulo, nós regressamos para São Paulo no ano de 2018. Aqui nós estivemos já no Hospital IGESP, Hospital Paulistano, na Rádio Transmundial, e também visitamos 18 igrejas aqui em São Paulo, ministrando a palavra através da música e também fazendo mobilização missionária. Então, a primeira frente do projeto Violão Vida é voz, violão e palavra. Através das lives também, como teremos amanhã, no dia 30 de outubro, através do nosso canal Violão Vida do Facebook. A segunda ação do projeto Violão Vida é o ensino coletivo de violão. Nós abrimos polos de ensino do violão, criando ponte entre a igreja e a comunidade. Aqui em São Paulo, esses polos do projeto Violão Vida, eles já aconteceram no Jardim Iva, Cangaíba, Ponte Rasa, São Mateus, no bairro da Moca. Aqui na Moca, por exemplo, eu desenvolvi um projeto do Violão Vida na Igreja Batista da Convenção Nacional em 1997. Tem 23 anos isso, aqui na Rua Javari, né? E, mais recentemente, nós formamos o Polo Violão Vida na Primeira Igreja Batista do Brás, em 2018. Ele é um polo que continua com esse intervalo da pandemia, formamos diversas turmas e ali instalamos uma orquestra de violões, com 25 violonistas. E esta orquestra hoje ela toca na cidade, especialmente em hospitais onde são convidados. Então nós temos no Violão Vida voz, violão e palavra, que são as apresentações, ministração da palavra, tanto em igreja e instituições. Visitamos também lar de idosos aqui em São Paulo. Temos o ensino coletivo de violão, que pode acontecer em qualquer ambiente, desde igreja, escolas, qualquer ambiente, e ali nós formamos os grupos e depois de 3, 4 meses de aulas, preparamos um recital de apresentação, uma orquestra de violões, e temos as missões transculturais, que são as mobilizações que nós fazemos através do Violão Vida, despertando as igrejas para a visão missionária, incluindo viagens missionárias de curto prazo, que nós agora, ultimamente, estamos realizando na Espanha. Já trabalhamos em 8 cidades ali na Espanha, nesses últimos anos, e cada uma dessas cidades com uma ação específica do projeto Violão Vida. A cidade que nós tivemos o ano passado, Monte Quinto, nós conseguimos realizar o curso intensivo de violão com diversos alunos durante a semana e formatura no domingo, incluindo presença de visitantes. E isso é muito bom para a Europa, porque abre portas através do violão clássico, principalmente, né? Com certeza. Nesse tempo de pandemia, você fez a opção de usar, de repente, esse curso via remota? Como é que... Ou não? Ou funciona ou não funciona? Nós tivemos uma experiência, e é muito interessante isso, porque quando nós estávamos trabalhando com as turmas presenciais na PIB do Brás, entrou a pandemia, então nós suspendemos no primeiro momento para saber quanto tempo a pandemia duraria, né? Isso foi principalmente na segunda quinzena de março. Aguardamos o mês de abril e em maio eu convoquei os alunos para a nossa aula virtual. Conseguimos formar aquelas turmas durante o mês de maio e junho, e eu descobri também uma necessidade, incluindo os pastores, porque eu vi que muitos pastores, além do desafio da tecnologia, também tem um desafio musical. E eu ofereci para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil um curso gratuito do Violão Vida, e nós tivemos um grupo de pastores estudando durante o mês de maio e junho, às terças-feiras à noite, através da plataforma online, e 5 pastores se formaram no projeto Violão Vida. Uau, que legal! Para que pudesse desenvolver a habilidade de dirigir as programações da igreja com a música. Muito bem. Quanto tempo dura esse curso? O curso dura 3 meses, o módulo 1, 3 meses. Tanto o violão sacro, que é o violão para acompanhamento da voz, quanto o violão clássico, que é o de leitura de partitura para formação de cameratas e orquestras de violões. Esse é o módulo 1, mas você pode ir seguindo os outros módulos, cada um deles com 3 meses também. Entendi. Se uma igreja quiser participar desse projeto, o que ela precisa fazer? Entre em contato comigo, DDD 11 973 07 6275. Terei o imenso prazer em apresentar o projeto Violão Vida, seja para desenvolver uma noite de voz, violão e palavra, onde nós cantamos diversas canções
e vamos intercalando com mensagens e testemunhos. Por exemplo, em uma das minhas viagens para a Espanha, eu estava fazendo a escala de Madrid para Sevilha, e acontece algo muito curioso com o missionário, né? Eu particularmente tenho essa experiência. Talvez alguns viajantes, eles ficam chateados quando há atraso de voo, ou perda de escala, né? O missionário não. Eu, por exemplo, quando eu perco um voo por questão de atraso e escala, para mim é bom porque eu fico mais tempo evangelizando no aeroporto, né? Então eu tinha uma escala que duraria 1 hora em Madrid, acabou virando 5 horas e foi Uau! fantástico, porque eu levo um material escrito, que é um panfleto em espanhol, e esse panfleto diz assim: La vida es como na guitarra clássica. E no folheto eu digo que cada corda do violão representa uma área da vida. Uma corda é a família, a outra é a saúde, o trabalho, os amigos. E eu falo que é preciso afinar cada uma dessas cordas para que a nossa vida tenha uma boa harmonia. Mas às vezes você não consegue afinar todas elas. Sim. E pode até ser que falte alguma corda desta. Não se desespere. Se você precisar de ajuda, peça para Jesus. Ele ficou morto 3 dias, mas ressuscitou. E se você convidá-lo, ele fará da sua vida uma linda melodia. Ele fez isso comigo, depois de um acidente de queimaduras e 13 cirurgias. Então eu ando com esse folheto, e eu estava em Madrid, depois de perder a escala por atraso do voo. Eu estava na fila de uma companhia aérea muito grande, e quando chegou a minha vez de pedir informação do balcão, eu entreguei o folheto. E é maravilhoso você entregar um folheto num aeroporto internacional, porque as pessoas imaginam que você não fala a língua delas e elas vão ler na íntegra. Isso é maravilhoso. Então, mesmo eu conhecendo um pouco do espanhol, eu entreguei e fiquei quieto. E ela fez toda a leitura. Essa senhora começou a chorar. Ela chorou lendo aquele folheto. Depois ela amassou aquele folheto, trouxe de encontro ao peito e disse assim: Senhor, muitas graças por essas palavras. Muitas graças, Senhor. Então isso é uma gotinha num deserto, onde pode germinar ali uma semente do Evangelho. Esta é a realidade da Espanha e a realidade dos outros países da Europa, que tanto necessita de evangelização. Sim, é verdade. E aí, você vai dar uma amostra grátis para a gente, hein? Com certeza. Como é um curso ou como é uma apresentação sua? Muito bem, com muito prazer. Bom, especialmente quando eu faço as viagens missionárias para a Espanha, eu sempre, Deus ele usa uma música em especial, apesar de eu levar um grande repertório de músicas autorais. E nesta última viagem, uma canção ela foi usada pelo Senhor para comunicar o seu amor e a esperança do Evangelho através da música. Essa canção, o título dela é Prostrado aos Seus Pés, e ela narra a história de Jairo, quando sabe que Jesus está por perto, e ele corre pedindo que Jesus venha até sua casa. Eu tive uma experiência muito especial dada por Deus nesta última viagem. O povo europeu é um povo muito frio, é um povo pouco dado a relacionamento, muitos sabem disto, mas quando a música toca o coração, há um quebrantamento. Eu tive o privilégio de cantar esta música mais de uma vez no culto e em todos os cultos, porque eu chegava na igreja, o missionário e os líderes pediam: por favor, pastor, canta de novo a música de Jairo. E em todas essas ocasiões a igreja toda chorou, porque Deus tocou no coração delas, e eu vou cantar esta canção para vocês. Amém. Eu estava muito aflito, sem saber o que fazer, mas ouvi falar de Cristo e fui correndo
prostrado aos seus pés, eu implorei, Jesus, vem em casa, minha filha vai morrer. No caminho ele parou para outro socorrer. E alguém de casa avisou, sua filha já morreu. Prostrado aos seus pés, eu implorei, Jesus, vem em casa, minha filha já morreu. Ele então falou-me assim: não temas crer. Em silêncio escutei o que disse e nele confiei. Prostrado aos seus pés, eu o adorei. Jesus, veio em casa, minha filha reviveu. Jesus veio em casa, minha filha reviveu. Muito bem, muito bonita a música, muito bonita mesmo. Pastor Nilson, Eu cantei essa música pela primeira vez, terminou o culto, o missionário desta igreja perguntou para mim assim: você já viu algum espanhol chorar alguma vez? Eu falei assim: não me lembro. Ele falou: hoje todos choraram nessa igreja. Né? Que bênção! Quebrantamento, para a glória de Deus. Quebrantamento, para a glória de Deus. Nosso Deus. Amém. Repete para nós o seu celular para fazer um contato contigo. DDD 11 97307 6275. Ou na página do Facebook, Violão Vida Nilson Siqueira Dias. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, pastor Nilson, nosso grande amigo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no nosso programa #Nova Vida em Casa. Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor. Abraço à sua família. Amém. Nós estamos muito felizes com o seu ministério e esperamos estar mais próximos para apoiá-lo nessa Amém. sua missão. Amém. Bem? Então,
Se puder registrar ainda duas palavrinhas rápidas. Sim, claro, lógico. Uma delas dizer que existe a mão do pastor Kenji no meu ministério, porque foi meu professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Devemos lembrar disto. Obrigado, professor Kenji. Amém. E uma coisa muito importante, nós somos missionários da Igreja Batista Nova Esperança em Bauru. Tá. Então, nós somos missionários que dependemos das missões. Hoje nós não temos um sustento integral de uma igreja ou de um pastorado que nos dedicamos às missões. Então, aqueles que desejarem contribuir com as nossas missões, entrem em contato, porque será uma semente plantada no campo das missões e que há de germinar para a glória de Deus. Tá bem? Obrigado. Vamos conversar. Depois do término vamos conversar. Deus abençoe então a todos. Muito obrigado e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e proteção. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e o Altíssimo a sua morada. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam, e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Vida longa eu lhe darei, e lhe darei a minha salvação. Olá, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta oportunidade e também dignificar o nome do Senhor e dizer que estamos com saudades de todos vocês e que em breve nos veremos. Louvado seja o Senhor, e este cântico é para o louvor e glória dele, porque ele é o nosso Deus, o soberano, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos mostra para que nós venhamos a reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Ele é Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Ele todo louvor e glória. Amém? Amém.
minha esperança e os meus planos, todo o meu ser que pertence ao Senhor. Senhor, eu ofereço a Ti tudo que tenho e sou. Usa pra Tua glória os meus dias são Teus, Senhor. Venho em adoração, sacrifícios de louvor. Minha vida eu te dou. Senhor, eu ofereço a Ti tudo que tenho e sou. Usa pra Tua glória os meus dias são Teus, Senhor. Venho em adoração, sacrifícios de louvor. Minha vida eu te dou. Glórias a Deus. Deus abençoe a você que está conosco em mais um programa Nova Vida em Casa, programa da Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Faço questão de frisar, pois também essa igreja é conhecida como primeira Igreja Batista Ucraniana do estado de São Paulo, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Silvio de Oliveira e gostaria de compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, que diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fizeram novo, ou seja, tudo se fizeram coisas novas. É assim que acontece com quem conhece a Jesus Cristo. É assim que acontece com pessoas que procuram saber, aprender mais da palavra de Deus. E isso está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto. E para que nós possamos entender um pouco sobre a igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela tinha 2 importantes portos que movimentavam sua economia. Um ficava no Golfo de Corinto, o outro localizava-se ao sul, no Mar Egeu. Havia em Corinto também 2 grandes templos, o templo de Afrodite, deusa do amor, e um templo de Apolo, deus da música, canto, poesia e deus da beleza masculina. A igreja de Corinto é uma das igrejas que deu mais trabalho para o apóstolo Paulo, se não a que deu mais trabalho, pode ter certeza, porque era uma igreja que ficava num lugar rico no comércio, rico porque tinha 2 portos, ali movimentava o comércio, a economia da cidade. Então era uma igreja rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo usa muito a igreja de Corinto para poder ensinar até sobre as outras igrejas. A igreja de Filipos, a igreja da Galácia, aos Gálatas, a igreja de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo ele utiliza as outras igrejas para poder exemplificar a igreja de Corinto, porque embora eles fossem uma igreja, pessoas que tivessem a área financeira bem localizada pelo lugar, até a sua economia era bem grande,
Então, embora eles tivessem tudo isso de bom, era uma igreja que sofria muito por falta de conhecimento. Era uma igreja, bem no pé da palavra mesmo, ignorante, porque a palavra ignorante quer dizer falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo sofria para ensinar. Mas o mais importante que na vida é que a igreja que deu mais trabalho de Corinto é que a igreja que houve mais aprendizado, porque quanto mais problema, mais dificuldades tem, até nós na vida, você mesmo que está ouvindo essa mensagem, são oportunidades para que você possa aprender. As outras igrejas, elas sabiam, elas praticavam a palavra, né? O que faltava para a igreja de Corinto, praticar a palavra de Deus, né? Eles aprendiam mais na teoria, faltava a prática, e a prática era aprender coisas espirituais, coisas do reino de Deus, porque sabemos que o reino de Deus, ele não é deste mundo. O reino de Deus é um reino espiritual. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Corinto fazia o contrário, eles buscavam as demais coisas. Em segundo lugar ficava o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, eu tenho certeza que não foi em vão os seus ensinamentos para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo não podia falar para ele como espirituais, falava para eles como carnais, porque eles precisavam aprender muito, inclusive não só na questão espiritual, mas de usos e costumes, coisas que eles achavam que deviam aceitar a Cristo, mas continuar com a mesma vida. Era uma igreja que gostava muito de festas, então eles misturavam as festas com as coisas espirituais, com os ensinamentos de Deus. O apóstolo Paulo gostaria que a igreja de Corinto fosse como o que ele escreveu para aos Romanos, no capítulo 12. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja, para os Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela regeneração ou a renovação do vosso entendimento, ou a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era o desejo do apóstolo Paulo. Por isso que ele, todas as vezes, ele explicava aos coríntios, falou assim: olha, a vida de vocês não pode ser mais a mesma, anterior, a vida de vocês como era, a vida de trevas, vocês não tinham entendimento. Hoje não, Deus quer dar entendimento para vocês. Hoje Deus quer dar conhecimento para vocês. É que muitas vezes falta para o povo de Deus, buscar esse entendimento para poder não só servir, aliás, não só adorar, não só louvar a Deus, mas servir ao Senhor de todo o coração. O apóstolo Paulo, ele ensina vários aspectos de como servir a Deus, para a igreja de Corinto, igreja que não sabiam. Aqui no capítulo 8, ele ensina como, pelas igrejas da Macedônia, que era a igreja dos Filipenses, que eram províncias da Macedônia, uma da igreja que mais alegrou o apóstolo Paulo foi a igreja dos Filipenses. Então, ele pega o exemplo dos Filipenses, quando ele diz aqui na segunda carta, no capítulo 8, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, Tessalonicenses, Filipenses, porque no meio de muita prova, tribulação, manifestaram abundância de alegria, a profunda pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade, pois sobre eles eu dou testemunho, na sua medida, nas suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, a igreja das províncias da Macedônia eram igrejas pobres, materialmente, ao contrário da igreja de Corinto, mas eles eram ricos em glória, ricos em generosidade, ricos espiritualmente.
é o que faltava para a igreja de Corinto, porque o apóstolo Paulo, ele tinha essa missão de ensinar a igreja de Corinto coisas espirituais que muitas pessoas não entendem. Da mesma forma que ele escreveu as coisas que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, nem subiu no coração do homem, foi as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, uma coisa que faltava para a igreja de Corinto, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem, mas para a igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, para eles, o que importava é que eles fossem ricos, não ricos espirituais, mas ricos financeiramente, economicamente, que era uma igreja rica. Inclusive, eles não sabiam nem como utilizar, tudo aquilo que Deus dava para eles. Eles tinham que fazer como a igreja, quando Paulo escreve aos Efésios. Quando Paulo escreve aos Efésios, diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como Pedro também diz. Nós somos feituras do Senhor, criado para as boas obras, para que pudéssemos andar nelas, para que pudéssemos caminhar nas obras do Senhor, em tudo aquilo que Ele fez por nós. A igreja de Corinto precisava aprender isso. Por isso que ele diz aqui no início desse texto, a partir do verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, ou seja, uma coisa que faltava para a igreja de Corinto era entender o amor de Deus, porque o amor humano, inclusive, a Grécia, o berço do conhecimento, muitas palavras que utilizamos hoje sobre medicina, patologia, tudo vem da Grécia, do berço do conhecimento. Israel já é o berço da religião, da religião monoteísta, porque como um Deus só, um só Senhor, um só Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, queria que a igreja de Corinto soubesse qual é o verdadeiro amor, porque eles sabiam o que era o amor eros, que era o amor do prazer, que era de marido e mulher, mas que ao mesmo tempo estava em devassidão, porque ali era uma cidade portuária, onde vinham mercadores de vários lugares para poder fazer ali as suas compras e ao mesmo tempo vender as suas mercadorias. Era uma cidade que tinha muita riqueza material, mas que faltava o espiritual. E o melhor dos frutos do Espírito Santo, paz, longanimidade, que está em Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz que os frutos do Espírito são paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, o apóstolo Paulo, ele pegou a igreja de Corinto, em primeiro lugar, como uma igreja que precisasse aprender sobre o amor agape, que é o amor de Deus. Quando Pedro escreve a sua carta, ele já está dizendo sobre a caridade, que é o amor fraternal, amor de pai para filho, de irmão para irmão, mas o amor que Deus quer usar o apóstolo Paulo para dizer sobre a igreja de Corinto era sobre o amor de Cristo, sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Tanto que a ceia do Senhor, ela é ministrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, quando Jesus diz que, o apóstolo Paulo diz que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e disse, esse é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Mas o povo de Corinto, eles não sabiam o sentido real desse sacrifício que Jesus fez. Eles se alimentavam como se fosse numa festa, como se eles estivessem num jantar normal, numa festa, num aniversário, num casamento. A ceia para eles era assim, eles não tinham consciência. E o apóstolo Paulo queria ensinar sobre o amor de Cristo, tanto que
o apóstolo Paulo também escreve no capítulo 13 da primeira carta sobre o amor, que pode ter tudo, profecias, pode falar em línguas, mas se não tiver amor, de nada vale. E esse texto aqui no capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, que a pessoa tinha que negar-se a si mesmo, ou seja, deixar as coisas desse mundo, coisas que não levam a nada, que se acabam, se corrompem, mas buscar o reino de Deus, buscar as coisas espirituais, principalmente o aprendizado sobre o amor de Jesus Cristo, o amor. Por isso que ele traz isso com ele, o apóstolo Paulo, sobre a morte para o mundo e o novo nascimento. Ele diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o melhor aprendizado que nós temos através de Jesus Cristo é uma nova vida, é estarmos numa nova direção. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todo dia o Senhor renova as suas misericórdias. A nossa vida em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. E aqui ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Eles queriam, aliás, o apóstolo Paulo e aqueles que o acompanhavam, queria que a igreja de Corinto entendessem que a vida em Cristo é uma vida no seu espírito, né? Uma vida que nós aprendemos a viver espiritualmente e ao mesmo tempo colocamos os ensinamentos de Jesus Cristo em prática. Não viver só de aparência, mas Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Só que os frutos da igreja de Corinto não eram frutos bons, eram os frutos que demonstravam que eles não tinham se convertido realmente, ao Senhor. Eles tinham aceitado, entregado a sua vida para Jesus, mas não tinham mudado de vida. O que precisava na igreja de Corinto é uma palavra que no grego que se diz metanoia, mudança de vida. E também precisava de uma transformação, ou seja, uma metamorfose. Foi algo que não estava acontecendo. Por isso que ele diz: olha, vocês têm que morrer de novo, morrer e renascer. Renascer. Jesus, quando ele fala com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, ele diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Isso se chama renascimento. Um dia nós nascemos para o mundo, fisicamente, mas Deus nos dá uma oportunidade de renascermos. Para que nós possamos renascer, precisamos morrer para o velho homem, para o velho ser humano. O ser humano que andava nas trevas, sem conhecimento, sem sabedoria, sem entender o que era Deus. Mas hoje você que sabe quem é Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos andar como Ele nos ensina, como Ele nos ensinou. Foi isso que o apóstolo Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto. Por isso que ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O diferencial aqui é estar em Cristo. Muitas pessoas podem entregar sua vida para Jesus e dizer: Jesus está no meu coração, eu estou com Cristo, mas a diferença é estar com Cristo é muito diferente de estar em Cristo. A diferença de com e em, essa é a diferença. Você pode estar com Cristo, mas em Cristo existe uma empatia bem mais forte. Já não é mais uma união, é uma unidade. É você e Jesus Cristo e você. E quando se fala em Jesus, se fala do Pai, o Criador, se fala de Deus, o Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Jó disse: o meu Redentor vive. E também fala do Espírito Santo, porque Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas vos enviarei
outro Consolador. Por que ele diz outro? Porque Jesus, ele é o nosso Consolador, mas o outro Consolador, ele está dizendo do Espírito Santo, que hoje é a representação de Deus aqui na terra, né? Jesus voltará, mas enquanto ele não volta, hoje nós temos o Espírito Santo, a representação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, também aos Coríntios, ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, quando alguém blasfema de Jesus, não é de Deus, não é do Espírito Santo. Porque aqueles que são de Deus, são do Espírito Santo, confessam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a minha oração, que hoje você esteja entendendo um pouco mais o que é estar em Cristo. É uma nova criatura, né? E quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe seus amigos e que você continue nessa caminhada como nova criatura, né? Que não é mais uma velha criatura. Você é uma nova criatura e que na sua vida, todos os dias, você tenha algo de novo de Deus no seu coração e na sua mente, no seu espírito e até no seu corpo, para que Deus, através de Jesus Cristo, seja glorificado na sua vida. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe. Amém. Até a próxima.